É hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, e hoje vamos falar sobre as polêmicas mudanças no sistema de checagens da Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram. Eu converso com o Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM e também especialista em Direito Digital. Marcelo, boa noite e bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Luciano. Boa noite. Marcelo, foi um tema aí que tomou bastante as redes sociais e já era esperado. O próprio governo brasileiro se manifestou hoje numa reunião do Lula com os ministros e já tem muitos especialistas cravando que essa mudança no sistema de checagem, na verdade a eliminação, do sistema oficial de checagem, vai gerar sim uma disseminação de ainda mais acometimento de crimes de ódio na internet, racismo, homofobia, só para citar alguns, e principalmente a disseminação de notícias falsas. Qual foi a sua leitura sobre essa mudança, assim, a sua avaliação? É uma pergunta importante porque, aparentemente, o que o Zuckerberg está fazendo é uma aproximação com o governo do Donald Trump, que já estava muito próximo do Elon Musk, tanto que está para nomear oficialmente o Musk como um dos secretários lá. O que acontece é o seguinte, com essa aproximação, a tendência é que o grupo Meta flexibilize alguns tipos de conteúdo que de alguma forma vinham sendo restringidos. Isso significa, Luciano, como você falou, pode acontecer das pessoas passarem a enxergar mais conteúdo de desinformação ou conteúdos ofensivos ou racistas. Temos que esperar para ver o quanto isso de fato vai impactar. O fato de não ter uma agência de checagem não significa pura e simplesmente que todo o conteúdo que roda lá seja inverídico. Mas é uma checagem ela é antecedente e muitas postagens já nem eram, digamos assim, subidas, já não se permitia em razão dessas agências de checagem, mas isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é preciso ver como a Meta vai se comportar. Inclusive já houve uma manifestação de um procurador da República dentro de um inquérito civil questionando a Meta no sentido de querer saber se eles vão aplicar aqui no país o mesmo comportamento que está sendo direcionado lá nos Estados Unidos. Porque fica a dúvida, pelo menos do que eu pude conversar com algumas pessoas, é assim, se um perfil lá dos Estados Unidos publicar alguma coisa ofensiva em um perfil daqui, então como é que vai se dar aí essa validação porque agora, só para a gente explicar, vai ter os próprios usuários que vão poder certificar ali se aquilo é verdadeiro ou não. Então fica essa dúvida no ar, a pessoa lá de fora então vai poder ofender alguém de outros países, isso tudo ainda está um pouco indefinido, Mas isso, apesar de indefinido, ele já se concretiza de alguma forma aqui, porque a rede social, ela é aberta mundialmente falando. Então, esse tipo de ofensa, Luciano, ele na verdade já acontece, A gente já tem, assim, estrangeiros ofendendo brasileiros, brasileiros ofendendo estrangeiros, não há muito essa questão da limitação. Com relação às notas da comunidade, o que o Zuckerberg deve fazer, pelo que ele explicou, é se aproximar de alguma forma ao que é feito na plataforma X, o antigo Twitter, onde alguns usuários podem entrar em uma publicação e fazer um comentário. Isso pode resolver o problema? Em tese, sim. Mas qual é a tendência? É o que a gente vê acontecer no X, no Twitter. Muitas vezes, quem faz o comentário na marcação da comunidade é alguém que já concorda com aquela publicação. Então, o comentário da comunidade tem a chance, tem a probabilidade de ter um engajamento de pessoas que pensam da mesma forma de quem postou. Então, o comentário por si só não deve resolver, por exemplo, o problema da desinformação. É claro que isso, genericamente falando, a gente vai precisar ver a cada caso, mas dizer que a comunidade vai resolver, eu acho pouco provável. Agora, é interessante, Você citou o X, o X, e a gente sempre lembra, o X, o X, chegou a ser banido do Brasil por um período, por decisão do STF, do Alexandre de Moraes, teve aquele período todo de polêmicas, muita gente migrando para outras redes sociais, depois voltou. E também a gente está no próprio STF lidando com uma investigação importante, que é o inquérito das fake news ou das milícias digitais, como foi apelidada. Então, as informações falsas no Brasil já são um tema que vem sendo combatido há muito tempo, independentemente dessa mudança de agora da Meta. E aí eu queria te perguntar isso, quer dizer, essa mudança, essa alteração, não vai talvez dar mais
força, dá mais arma para as pessoas de extrema-direita que vivem dessas ofensas, que praticam esses crimes de forma política também na internet? Olha, é difícil dizer, mas o que a gente pode entender? Há uma manifestação de grande parte, digamos assim, da direita de usar mais as redes sociais mais efetivamente do que a esquerda, vamos dizer. Por uma questão de acesso? Por uma questão de talvez manejo tecnológico, político, estratégico. Não é? A esquerda perdeu a oportunidade de ter destaque nas redes sociais como a direita passou a fazer. De qualquer forma, a desinformação não acontece só na direita, ela acontece na esquerda. Isso não é um problema de esquerda ou direita propriamente. A desinformação ela pode acontecer para qualquer lado. Acho que o grande problema é que, de forma que o Zuckerberg está pretendendo fazer isso lá nos Estados Unidos, a gente precisa lembrar que aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, está havendo um julgamento muito importante sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo 19 é basicamente o que ele delineia a respeito de como funciona a responsabilidade das plataformas aqui no país. E o artigo 19, grossamente falando, diz o seguinte, que como regra, uma plataforma não é obrigada a retirar um conteúdo da internet, a não ser por uma decisão judicial específica. Só vai responder no caso de descumprir a decisão judicial. Pois é, mas a justiça é lenta, né? E como é que a gente vai depender da justiça? E aí esse é um problema. Então isso obriga você a judicializar, é um ponto de vista de que talvez essa não seja a melhor solução, porque todas as vezes que você entender que há um conteúdo, você vai precisar acionar o judiciário. Por outro lado, o que se argumenta é isso garantiria a liberdade de expressão na medida em que primeiro você deixa as pessoas se manifestarem para eventualmente depois retirarem o conteúdo. A grande questão é que o ministro Toffoli, e depois já temos também o voto do Fux e o Barroso vindo também, e o julgamento vai seguir, é que eles vão de alguma forma desenhar um novo regime de responsabilidade das plataformas a partir desse julgamento. Sim. E aí a gente tem uma discussão. Primeiro, cabe ao Supremo fazer isso? Bom, cabe na medida em que eles estão julgando uma ação, o judiciário foi provocado. Mas será que esse não era um tema que deveria ser tratado pelo nosso poder legislativo? Eu entendo que sim, mas o legislativo não está se movimentando muito para isso, a não ser por aquele projeto, que era o projeto o PL das fake news, estava sendo capitaneado pelo Orlando Silva, o Lira acabou, digamos assim, engavetando, e dali para frente a coisa não andou muito mais. Então a gente tem num horizonte um caminho que o legislativo poderia se engajar, poderia se envolver e talvez resolver isso, mas não fez até agora, e tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai proferir uma decisão que vai delinear um novo regime de responsabilidade das plataformas. Mas se cair no Congresso, a gente não vai estar ainda mais politizando, no sentido de que, como o Congresso tem uma maioria de direita e tem muitos parlamentares de extrema-direita, inclusive citados no inquérito do Alexandre de Moraes, aliás, parênteses, quando você fala muito sabiamente que as mentiras podem estar dos dois lados, mas no inquérito das fake news, a grande maioria dos deputados citados são da direita e de extrema-direita. Então, assim, se o tema cai no Congresso, que tem essa maioria e já tem esse embate com o Executivo, não vai estar jogando para a galera, como o pessoal diz na própria internet, quer dizer, jogando para as pessoas decidirem a seu bel prazer, porque eles vão estar julgando a possibilidade deles próprios, alguns deles, esses que eu mencionei, não mais praticarem esses atos de publicarem notícias falsas, né? Eu concordo, tem um aspecto político muito importante nisso que você está trazendo e só, digamos assim, jogar para o Poder Legislativo poderia não resolver a questão por termos um ambiente muito politizado, mas considerando o que é uma democracia e a seriedade que deveria ser o Poder Legislativo, o trâmite, ele deveria acontecer, inclusive, com uma grande responsabilidade dos presidentes das casas. Sim. O presidente da Câmara e o presidente do Senado deveriam se engajar para fazer haver o debate. Sim. Enfim, eu acho que o debate ele precisaria acontecer, em primeiro lugar, no ambiente do nosso Legislativo. Agora, o fato parece que o Supremo vai tomar uma decisão porque a ação está sendo julgada e não há nada indicando que o Legislativo vai atropelar e decidir algo antes desse julgamento. Sim. E aí nós vamos ter uma situação curiosa, porque o Supremo parece que vai entender que o artigo 19 é inconstitucional, querendo dizer o seguinte: não será necessário, em muitos casos, a entrada de uma ação, a proposta de uma ação judicial para remover um conteúdo da internet. Ok,
mas como isso vai funcionar? Então se fizer uma publicação e alguém se sentir ofendido e a plataforma retirar o conteúdo, eu posso ter uma judicialização do outro lado. Imagina que a pessoa que foi, digamos assim, censurada, entre aspas, ela vai poder também se insurgir judicialmente e dizer, não, mas a minha publicação precisa ficar lá. Sim. Talvez isso cause um movimento ainda maior no judiciário e que não está sendo, talvez, atentado por quem está tomando esse tipo de decisão. É que é muito tênue também a linha, né, Marcelo? Eu queria poder também te ouvir a respeito disso, entre opinião e informação, seja ela verdadeira ou falsa, né? Que é o que a gente vê hoje muito na internet. A pessoa se manifesta dando uma opinião a respeito de um tema que ela tem total liberdade de fazê-lo, afinal a gente está ali para isso, mas ao exercer a liberdade de expressão opinando sobre um tema, ela se utiliza de uma informação falsa. Então acho que é difícil ali você separar, né? Acho que para o judiciário também é um desafio, né? Não, isso aqui é opinião e isso aqui é ciência, um exemplo, né? Com certeza. Na verdade, como a gente costuma tratar, ninguém tem direito aos próprios fatos, não é? Os fatos estão aí, estão postos, são fatos. Agora, todos têm direito a uma opinião. Inclusive é uma opinião infeliz, inclusive é uma opinião criminosa. Mas as pessoas confundem isso com uma liberdade de expressão como se ela fosse ilimitada, e não é verdade. Nos Estados Unidos, o pessoal levanta muito a questão dos Estados Unidos comparando ao Brasil. Os regimes jurídicos daqui e de lá são muito distintos, a forma com que o Brasil cresceu e nasceu como democracia é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, copiar ou trasladar o que há lá para cá não é o ideal para esse tipo de debate. Lá, a liberdade de expressão ela parece mais ampla do que aqui. Você vê grupos supremacistas brancos lá, por exemplo, a Ku Klux Klan, desfilando com tochas, com falas, por exemplo, contra negros. Sim, e isso é admitido lá. Aqui no Brasil isso não seria admitido. Por quê? A nossa Constituição tem uma clara imposição de limites. Por isso que se diz que é livre a liberdade do pensamento, mas é vedado o anonimato, justamente para você poder responsabilizar quem praticar o abuso. Você cita a Ku Klux Klan e rapidamente para a gente poder encerrar, eu queria que você pudesse também, do ponto de vista de um especialista em direito digital, Marcelo, para aquelas pessoas que de repente fazem parte desse grupo que a gente falou e que estão se sentindo talvez ameaçadas ainda sem saber como é que vai se dar aqui no Brasil, a comunidade LGBT, os negros, as mulheres, enfim, todos aqueles que, independentemente de pertencerem a algum grupo ou não, estão sujeitos a sofrerem agressões. O que elas podem fazer nesse momento para controlar, digamos assim, essa ansiedade de que tudo vai virar uma terra sem lei, por exemplo? Infelizmente, eu acho que o que eu tenho a dizer é que eles podem lamentar, porque a plataforma, a Meta e as suas plataformas, elas têm também o direito de serem mais conservadoras do que progressistas. Então, o Zuckerberg ele tem o direito de desenhar uma plataforma como um modelo de negócio mais conservadora do que progressista. Sim. O que não se pode permitir é o massacre, a intimidação, crimes, a ameaça, crimes. Então, todas as vezes que houver uma ameaça, um crime, racismo, homofobia, a comunidade ofendida, as pessoas ofendidas, precisam buscar os seus direitos junto ao Ministério Público, à polícia e acreditar na persecução penal. E lembrando que sempre é possível migrar de rede social, não existe uma só, tem várias aí. Marcelo Crespo, muito obrigado pela sua entrevista, que é coordenador do curso de Direito lá na SPM, especialista em Direito Digital. Eu que obrigado agradeço. E até uma próxima. Até a próxima, até mais. E só lembrando que segunda-feira a Denise Campos volta e eu devolvo para vocês. Boa noite, Luciana e Laerte.